Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, eu venho trazer aqui o milagre que está em Mateus, capítulo 9, versículos 27 ao 34. E diz aqui a cura de 2 cegos e um mudo. Irmãos e irmãs, se puderem, me acompanhem. A cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Irmãos e irmãs em Cristo, nesta passagem da Bíblia, observamos 3 milagres. 3 milagres porque foram 3 vidas, 3 seres humanos que tiveram suas vidas mudadas para melhor. Foram 2 cegos, diz aqui, e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Irmãos e irmãs, os 2 cegos foram até o Senhor Jesus, pediram que ele disseram: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E o Senhor Jesus perguntou a eles: Credes vós que eu possa fazer isto? Diz aqui: Quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Eles foram até o Senhor Jesus, pedindo misericórdia, pedindo misericórdia.
E o Senhor Jesus perguntou se eles acreditavam que ele poderia fazer isso, que ele poderia operar um milagre na vida deles, que ele poderia, que ele tinha poder para operar esse milagre na vida deles. Se eles acreditavam, diz aqui: credes vós que eu possa fazer isto? O Senhor Jesus perguntou se eles acreditavam que ele poderia fazer isto, operar este milagre na vida deles. E eles disseram: sim, Senhor. Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Nesse milagre, o Senhor Jesus disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. E esse milagre nos mostra que os dois cegos acreditaram realmente que o Senhor Jesus tinha poder e poderia operar esse milagre na vida deles. Esse milagre nos mostra que eles acreditaram, pois diz aqui: e os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Irmãos e irmãs, os dois cegos foram até o Senhor Jesus, pedindo por sua misericórdia. E eles mostraram que acreditavam que o Senhor Jesus tinha poder para operar esse milagre na vida deles. Eles mostraram acreditar, porque o Senhor Jesus disse, seja-vos feito segundo a vossa fé. Se eles acreditassem, seria operado este milagre na vida deles. E foi operado este milagre, diz aqui, e os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. O Senhor Jesus disse: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Irmãos e irmãs, imaginem o sofrimento destes dois homens cegos, sem ver a luz do dia, sem ver o brilho da lua, à noite, sem enxergar a natureza, tudo que o Senhor Criador criou. Mas de repente, em meio àquele sofrimento, eles tiveram o primeiro passo, eles foram até o Senhor Jesus, pediu por misericórdia. E o Senhor Jesus disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. E foi operado um milagre na vida deles, segundo a fé que eles tinham, pois eles mostraram acreditar que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha poder para curá-los, para operar este milagre na vida deles. Irmãos e irmãs, aqui diz: mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Eles provavelmente sentiram muita alegria naquele dia, por ter sido operado um milagre na vida deles.
e divulgaram por toda aquela terra a fama do Senhor Jesus Cristo. Porém, sabemos que precisamos obedecer o Senhor Deus. Aqui disse que o Senhor Jesus disse: olhai que ninguém o saiba. Mas eles, os dois cegos, agora curados, tendo o Senhor Jesus saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Irmãos e irmãs, a reflexão que fica deste milagre é a fé. Porque o milagre foi operado conforme a fé daqueles dois homens que eram cegos. Eles acreditaram de verdade, verdadeiramente, no poder do Senhor Jesus Cristo. No poder do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E precisamos ter uma fé forte e acreditar verdadeiramente. Precisamos confiar que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder para operar milagres e tem misericórdia de nós. E diz aqui: e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Irmãos e irmãs, nesta passagem da Bíblia, vemos mais um milagre, mais uma vida que foi mudada para melhor. Diz aqui: havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. Irmãos e irmãs, este homem, além de mudo, além de não poder falar, ele estava endemoninhado. O sofrimento era grande, mas, diz aqui, e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo mudou mais uma vida para melhor. Um homem em estado de sofrimento teve sua vida mudada, foi liberto do mal, daquele mal. E de certa forma, é como se ele tivesse renascido. A partir daquele momento, ele tinha a chance, uma nova chance. Uma nova chance para fazer as escolhas certas. E sabemos que a escolha mais certa que devemos tomar, que devemos ter, é a escolha de seguir o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Mestre. Irmãos e irmãs, nesta passagem da Bíblia vimos que 3 seres humanos tiveram as suas vidas mudadas para melhor. Graças a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo.
graças ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos e irmãs, diz aqui mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Irmãos e irmãs, sabemos que isto que os fariseus diziam, sabemos que não é real, pois o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele expulsa o mal porque ele tem poder e autoridade, porque ele é o Filho de Deus. E todo mal cai por terra em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, eu tenho aqui mais uma passagem da Bíblia para conversarmos mais um pouco a respeito da autoridade do Senhor Jesus sobre o mal. Em Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 28, diz: E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam.
Irmãos e irmãs, diz aqui, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Irmãos e irmãs, diz aqui, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é-vos chegado o reino de Deus. Irmãos e irmãs, diz aqui, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo expulsava o mal pelo dedo de Deus. E ele disse aqui, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E diz aqui, nesta passagem diz, e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Irmãos e irmãs, que possamos ser bem-aventurados, que possamos ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus, e que possamos praticar verdadeiramente a palavra de Deus e seguir verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Filho de Deus. Irmãos e irmãs, eu convido vocês a orarem comigo hoje a oração que o Senhor nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por participarem de mais um estudo, graças a Deus. E que o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, primeiramente, muito obrigada, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por esta oportunidade de mais um estudo. Muito obrigada por sua misericórdia, Senhor, e por nos livrar de todo o mal, e que todo o mal caia por terra, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Senhor Criador e Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Peço que estejam presentes em nossas vidas cada dia mais e de nossas famílias, e que possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, que possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo todos os dias das nossas vidas e verdadeiramente, e que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Toda enfermidade, tudo de ruim caia por terra em nome de Jesus. Este é o meu pedido hoje e sempre ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs,
Muito obrigada por mais um estudo, graças a Deus. E até mais, se for da vontade de Deus.